Sabia que tem um monte de frase que a gente já falou em ministração, sei lá, e a gente já ouviu pessoas falando também, dizendo que está na Bíblia, mas na verdade não estão, ou não é bem do jeito que está sendo falado? Esse vídeo aqui eu vou trazer 9 frases que são muito faladas, dizendo que estão na Bíblia, mas na verdade ou não estão, ou não são exatamente como é dito. Vamos ver quais são? E sejam muito bem-vindos ao Life, nosso canal. Nós criamos esse canal com o intuito de ensinar vocês tudo aquilo que nós temos aprendido. Então vamos ver essas frases aí que a gente acha que está na Bíblia, mas não está. Primeira, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Olha, essa frase do jeito que eu falei aqui, ela não está escrita na Bíblia. Mas é fato que Deus é poderoso para levantar aquele que cai, ou seja, nós. E quando nós nos arrependemos, quando pedimos perdão, o Senhor nos levanta. Olha o que diz no Salmo 145, verso 14. O Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Então a gente acabou de ver aqui um texto que é parecido com isso, do cair do homem e o levantar é de Deus, que o Senhor levanta aquele que está caído, aquele que está prostrado. O fato é o seguinte, se nós nos arrependemos, se nós buscamos ao Senhor, nós sentimos que precisamos de Deus, Ele nos levanta. Então, apesar de o texto, o cair é do homem, o levantar é de Deus, não estar escrito dessa forma na Bíblia, nós podemos compreender que Deus é poderoso para nos levantar. Segundo, o dinheiro é a raiz de todos os males. Na verdade, essa é uma distorção do que a Bíblia realmente diz. Olha o que diz em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Você prestou atenção no que diz o texto? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ou seja, não é o dinheiro. O dinheiro é uma ferramenta. O dinheiro a gente pode enviar para sustentar missionário. O dinheiro a gente pode ajudar outra pessoa. O dinheiro a gente pode sustentar nossa família. Nós usamos o dinheiro diariamente. Agora, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por causa do amor ao dinheiro que se levanta esquema de bet, jogo de tigrinho e todos esses infernos, essas porcaria. Por causa do amor ao dinheiro que a gente faz um monte de bobagem, querer se aparecer para os outros e algo assim. É o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. A gente trata o dinheiro como se fosse um senhor de nossas vidas. Assim como o Senhor Jesus ensinou que ninguém pode servir a dois senhores. Ele fala, ninguém pode servir ao Senhor e às riquezas. Ou seja, ele trata ali riquezas, dinheiro, como se fosse outro senhor. E a gente tratar o dinheiro como se fosse senhor de nossas vidas, isso que é a raiz de todo mal. Então o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal e não o dinheiro. Terceiro, não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir. Olha, a gente sabe que Deus é soberano, realmente, Deus sabe de todas as coisas, mas essa frase que a gente falou não está escrita na Bíblia não. Mas tem esse texto aqui, ó, Hebreus capítulo 4, versículo 13. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Então, assim, é fato que Deus sabe de todas as coisas. Então, tudo que acontece no mundo ele sabe, porque ele é o Criador e que sustenta todas as coisas. E o texto que a gente acabou de ver aqui, que nada está oculto aos olhos de Deus. Então, assim, esse texto que nós falamos, essa frase no início, ela não está escrita na Bíblia, mas nós vemos sim que Deus é soberano e que ele sabe de todas as coisas. Quarta, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Isso a gente já ouviu muito, até nas questões de evangelismo, algo assim, que vai convidar as pessoas para ir na igreja, vai conversar sobre alguém que não está indo, algo assim, a gente fala, daí acaba falando assim, se fulano não vem pelo amor, vem pela dor. Tem gente que está passando por dificuldade e ainda assim não quer. Tem gente que está vivendo de boa e ainda assim não quer. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. É um ditado que nós falamos, não necessariamente está escrito isso na Bíblia. E também tem uma coisa, João 3,16 diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Na cruz ele demonstrou o amor por nossas vidas. Então ele nos ama, então ele está chamando a gente pelo amor. Se a gente de fato compreender isso, a gente vai passar a amar a Deus e de fato a gente ama a Deus, a gente só consegue amar a Deus porque Deus nos amou primeiro. A gente vai conseguir dizer que ama a Deus porque Deus nos amou primeiro. E talvez vai acontecer algumas situações em nossas vidas que está acontecendo algo de difícil mesmo, e daí a gente vai compreender que Deus está nos chamando, e que a gente vai para o Senhor. A gente vai talvez pela dor, a gente vai talvez pelo amor, mas o fato é, esse texto que a gente falou, essa frase, quem não vem pelo amor, vem pela dor, não está escrito na Bíblia. Já viu que tem várias frases que a gente fala muitas vezes, mas na verdade não está escrito na Bíblia. E aqui nesse canal a gente já falou de um monte de texto da Bíblia, então considere se inscrever aqui para todos nós juntos aprendemos mais sobre a palavra de Deus. Aqui nesse canal a gente procura transmitir tudo aquilo que nós de alguma forma temos aprendido. E vamos continuar com o vídeo. Quinta, a voz do povo é a voz de Deus. E eu não sei nem por que eu trouxe essa frase aqui.
O fato é o seguinte, isso não está escrito na Bíblia, isso não tem fundamento nenhum, a voz do povo não é a voz de Deus, os planos do Senhor são mais altos que os nossos, os caminhos de Deus são melhores, são mais altos do que os nossos, a voz do Senhor, enfim, tudo aquilo que ele fala é completamente diferente, por quê? Porque nós somos falhos. Como que a nossa voz vai ser a mesma voz de Deus? Aquilo que nós falamos aqui pode ser totalmente contrário daquilo que Deus fala. Então a voz do povo é a voz de Deus, ele não está escrito na Bíblia e também é uma inverdade. Sexta, venha como está. Necessariamente esse texto também não está escrito na Bíblia, isso é uma música do Diante do Trono, venha como está. Mas olha o que diz em Mateus capítulo 11, versículo 28, venha a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Então venha como está, não está escrito na Bíblia, mas tem esse texto que a gente acabou de ler, que Jesus fala assim, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Então ele está dizendo, venham a mim. A gente fala venha como está, no sentido de que a gente não vai estar pronto o suficiente para chegar à presença de Deus. O fato é, para a gente chegar com sinceridade e cheio de falhas, que é o que nós somos. Nós não somos perfeitos, nós somos todos cheios de falhas, e a cada dia Deus trabalha em nós. Então é para ir para nós irmos a Deus como nós estamos, conforme diz a frase, lembrando que essa frase não está escrita na Bíblia, mas é para nós irmos dessa forma, porque Deus tem misericórdia e trabalha em nós. Deus age em nossas vidas. Por isso que muitas vezes a gente fala, venha como está. Mas entenda que ele não está escrito na Bíblia. Sétima, Deus escreve certo por linhas tortas. É um ditado popular que muito se fala por aí, mas não está escrito na Bíblia. Deus escreve certo por linhas tortas. No sentido de a gente não compreender muitas vezes o agir de Deus. E até isso está certo. A gente acabou de falar aqui que os planos de Deus são mais altos que os nossos, os caminhos de Deus são melhores do que os nossos. E muitas vezes a gente não compreende o que Deus está fazendo. Mas o fato é o seguinte, Deus escreve certo por linhas certas e a gente não sabe ler. E a gente não sabe compreender o que está acontecendo. E basta a gente confiar em Deus, que Deus é poderoso para agir em nossas vidas. Deus escreve certo por linhas tortas, não está escrito na Bíblia. Oitavo, diga-me com quem andas e eu direi quem tu és. Não está escrito na Bíblia, mas tem um texto muito parecido. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33 diz assim, não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. O texto mais próximo, então, foi esse que a gente acabou de ler aqui, não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Então, esse texto que nós falamos aqui, diga com quem tu andas, que eu direis quem tu és, ele não está escrito na Bíblia, mas a gente tem isso sobre as más companhias corromper os bons costumes, coisas que nós saímos, que nós vemos de exemplos, maus exemplos lá fora, podem corromper aquilo que a gente faz. E a nona frase para terminar, mente vazia, oficina do diabo. Essa frase que a gente falou não está escrita na Bíblia, mas tem um texto bem interessante dizendo para nós ocuparmos a mente e com o que nós devemos ocupar nossa mente. Filipenses 4:8 diz, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Todas essas coisas que a gente acabou de ler, é isso que deve ocupar nossa mente e nosso coração. A gente deveria pensar a respeito dessas coisas. A Bíblia também fala na questão de ociosidade, para trabalho e coisas assim. Então, apesar dessa frase não estar escrito na Bíblia, a mente vazia, a oficina do diabo, mas a Bíblia diz pra gente ocupar a nossa mente com tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é amável, tudo que tem boa fama. Se tiver alguma virtude, é isso que deve ocupar a nossa mente e o nosso coração. Então é dessas coisas que a gente deve se encher. E também tem um texto que diz para nós pensarmos as coisas que são do alto onde Cristo habita. Então essas coisas devem encher a nossa mente. E aí, a gente esqueceu de alguma frase que todo mundo diz que está na Bíblia, mas na verdade não está? Comenta aqui embaixo para a gente talvez fazer uma parte 2. E agora eu vou deixar vídeos aqui em cima para vocês assistirem relacionados à Bíblia e à Palavra de Deus. A gente tem playlist aqui, vários assuntos que a gente já falou sobre a Bíblia. Eu espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe a vida de cada um de vocês e até mais.